Esse vídeo tem por objetivo falar a respeito de um interessante estudo científico intitulado Saúde Mental em Atletas de Elite, uma revisão sistemática do comportamento suicida em comparação com a população geral. O suicídio é, infelizmente, um fenômeno global, que resultou em mais de 800 mil mortes em todo o mundo só em 2015, representando 1,4% das mortes prematuras. Atualmente, o suicídio é classificado como a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo, faixa etária que coincide com a idade típica de atletas de elite na maioria dos esportes. Além disso, o suicídio parece estar aumentando em frequência, já que a taxa de suicídio ajustada por idade nos Estados Unidos aumentou de 10,4 por 100 mil em 2000 para 14,2 por 100 mil pessoas em 2018, um aumento de 36,7%. À medida que essa emergência de saúde pública continua a piorar, é preciso ênfase na pesquisa para examinar a epidemiologia do suicídio em diferentes populações. Nesse contexto, o comportamento suicida é definido como qualquer medida de ideação suicida, tentativa de suicídio ou suicídio consumado. A Organização Mundial da Saúde define o suicídio como o ato de deliberadamente tirar a própria vida. Já atleta de elite é definido como qualquer atleta que compete ou já competiu nos níveis universitário, profissional, nacional, internacional ou olímpico. Um não-atleta é definido como qualquer pessoa que não se enquadre na definição de atleta de elite, conforme definido acima. O exercício físico tem benefícios psicológicos bem documentados e é frequentemente incorporado em planos de tratamento para pacientes com depressão, ansiedade ou distúrbios psicóticos. Por essa razão, os atletas têm sido percebidos como sendo mais imunes aos efeitos dos transtornos de saúde mental do que a população geral. No entanto, a literatura atual sobre doença mental em atletas é conflitante. Uma revisão recente encontrou que a participação no esporte melhora os resultados de saúde psicológica, ainda que outras revisões tenham mostrado que os atletas são tão propensos ou até mais propensos do que a população em geral a experimentar sintomas de doenças mentais. Um estudo amplo nos Estados Unidos identificou que, embora o exercício físico de intensidade moderada melhore o ônus da saúde mental, exercitar-se 23 ou mais vezes por mês ou por mais de 90 minutos por sessão, taxas que são frequentemente alcançadas por atletas de elite, podem estar associadas a piores resultados de saúde mental. Uma meta-análise recente encontrou uma prevalência de 34% para sintomas de ansiedade e depressão em atletas de elite atuais e 26% em ex-atletas de elite, o que é maior do que a taxa estimada de 20% identificada na população geral. Existem várias hipóteses para essas tendências, incluindo estressores únicos para esportes de alto nível, como expectativa de desempenho, práticas de iniciação, transição do esporte, tendências ao risco e lesões esportivas. Os atletas tendem a não buscar apoio para preocupações com a saúde mental devido ao estigma e à percepção de que buscar ajuda é um sinal de fraqueza, o que causa preocupação para manifestações significativas, como suicídio, de problemas de saúde mental dentro dessa população. Embora a maioria das pesquisas sobre doença mental em atletas se concentre em sintomas de depressão e ansiedade, vários estudos examinando ideação suicida, tentativa de suicídio ou conclusão de suicídio em várias populações de atletas foram realizados. As populações desses estudos variam de atletas universitários a atletas profissionais e variam amplamente em termos de esporte, tamanho da amostra e método de avaliação. Dada a heterogeneidade nos estudos e nos resultados individuais, uma visão geral desses estudos e outras evidências disponíveis sobre fatores que cercam o comportamento suicida em atletas é necessária para obter uma compreensão mais completa da saúde mental nesta população. De forma geral, o estudo apresentado realizou uma análise sistemática de informações de pesquisa sobre comportamento suicida em atletas de elite, visando descrever a epidemiologia, fatores de risco e protetores. A revisão incluiu 22 estudos e revelou uma heterogeneidade nos riscos universais e individuais para comportamento suicida entre atletas de elite, mas identificou uma tendência de menor risco de suicídio nessa população em comparação com não-atletas. A literatura anterior mostrou resultados conflitantes sobre sintomas e transtornos de saúde mental em atletas de elite,
com uma meta-análise recente apontando uma prevalência ligeiramente maior de ansiedade e depressão em atletas de elite atuais e ex-atletas em comparação com a população geral. A revisão também destacou que, em estudos comparativos, atletas de elite tendem a ter um risco significativamente menor de comportamento suicida do que não atletas, embora o estudo tenha encontrado um risco maior entre atletas, possivelmente relacionado ao uso prévio de esteroides anabolizantes androgênicos. A prevalência de ideação suicida mostrou-se variável, com taxas mais altas entre atletas profissionais e internacionais em comparação com atletas universitários, sugerindo diferenças no risco de suicídio entre diferentes níveis de competição. Fatores como raça não branca e sexo masculino foram associados a um risco aumentado de comportamento suicida entre atletas de elite. Além disso, o estudo apontou para a necessidade de mais pesquisas sobre o impacto de lesões relacionadas ao esporte, aposentadoria e uso de substâncias no risco de suicídio. A revisão ressaltou a importância de estudos longitudinais para uma compreensão mais profunda das variações de risco ao longo do tempo e em diferentes contextos esportivos. Em conclusão, atletas de elite geralmente apresentam um risco reduzido de ideação suicida, tentativas de suicídio e suicídio consumado em comparação com não atletas e o público em geral, mas fatores como raça, sexo, nível atlético e lesões relacionadas ao esporte podem influenciar esse risco. Pesquisas futuras de alta qualidade são necessárias para melhor compreender essas dinâmicas e apoiar a prevenção do suicídio entre atletas de elite. Para maiores informações, veja o link de acesso para o artigo completo na descrição do vídeo.